Olá, alunas, todos bem? Eu espero que sim, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 1 do PET 4. Sei que tô meio sumida, né? Demorei a lançar essa aula, mas as coisas estão meio corridas por aqui, gente. Mas a gente tá com os projetos aí para começar a fazer aulinhas para vocês, para preparar vocês bem, né? Eu com a matemática, para ver se vocês começam a gostar mais dela, e o tio Marcos com as aulas de português dele. Bom, PET 4, semana 1, tá muito fácil. Gente, que matéria gostosa de fazer, né? Vocês já deram uma olhada, já deram uma lida nele? Gente, eu adorei fazer. Então, o que a gente está trabalhando aqui, né? Princípio multiplicativo da contagem. É um princípio muito gostoso de trabalhar. E a gente trabalha com poucos cálculos, né? Não é aquela coisa chata de ficar fazendo aquele montão de conta. É um exercício que precisa muito de interpretação. Então, eu aconselho vocês a lerem os exercícios mais do que de uma vez, né? Tentarem fazer sozinhos e depois usarem o vídeo para corrigir. Porque se vocês só copiarem, vocês não vão aprender. E a gente já sabe que tá tão difícil, né? Esse tempo assim, do jeito que tá. Não é a mesma coisa de quando a gente tá lá na escola todos os dias no presencial. Bom, vamos fazer o nosso melhor para que a gente não saia perdendo tanto. Que daqui a pouquinho, se Deus quiser, tá tudo de volta ao normal. Tudo bem. Eu vou fazer com vocês o exemplo 1. E essa parte da matemática é uma parte que mostra pra gente, a gente estuda aqui, analisa aqui de quantos números, quantas senhas de 4 algarismos distintos eu posso formar, ou quantas placas de automóveis eu posso montar, formar, utilizando, né, algumas características, quantos números de telefone. Então, o diagrama de árvores, ele ajuda a gente a visualizar esses acontecimentos. O problema dele é que quando a gente tem muitas opções, o diagrama de árvores não fica legal, porque a gente vai ficar muito grande. Mas quando a gente está trabalhando com situações menores, é muito tranquilo de fazer. Então, a questão fala pra gente o seguinte: observe a figura abaixo que mostra o diagrama de árvores, também conhecido como árvore de possibilidades. O diagrama mostra a quantidade de números de 2 algarismos que podem ser formados pelos dígitos 3, 4 e 5. Verifique o resultado utilizando o princípio multiplicativo para responder. Aí a gente tem assim, o algarismo 3. O número pode começar com o algarismo 3, ele não falou que precisam ser distintos, ou seja, pode repetir. E aí ele pode ter o 3 e o outro 3, o primeiro algarismo ser 3 e o segundo também ser 3. Então a gente tem esse ramo aqui. Primeiro algarismo 3, segundo algarismo 3. Ele pode ter o primeiro algarismo 3 e o segundo 4, o primeiro 3 e o segundo 5. Então, é uma possibilidade. Mas ele também pode ter o primeiro algarismo 4. E aí vem tudo de novo. O primeiro pode ser 4 e o segundo pode ser 3. O primeiro pode ser 4 e o segundo pode ser 4. O primeiro pode ser 4 e o segundo pode ser 5. E depois tudo acontece de novo para o 5. E quando ele fala assim, quantos números de 2 algarismos podem ser formados pelos algarismos 3, 4 e 5, eu poderia chegar aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ele pede para a gente conferir isso, né? Confira isso usando o princípio multiplicativo. Então, o que eu faço? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? Eu posso colocar o 3, o 4 ou o 5. Então, eu tenho 3 possíveis escolhas para o primeiro algarismo. E para o segundo algarismo, quantas possíveis escolhas eu tenho? 3 também, o 3, o 4 ou o 5. Então, eu faço 3 vezes 3 e encontro o resultado 9. Muito simples, né? Quantos números de 2 algarismos que podem ser formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 6? Agora é diferente. Então, o que eu faço? Falou que os algarismos precisam ser distintos, diferentes? Não. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu gosto de colocar os tracinhos. Esses tracinhos representam os lugares dos algarismos e eu penso assim, para o primeiro tracinho aqui, eu tenho o 1, o 2, o 3 ou o 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos possíveis. Então, eu coloco 4 aqui. Para o segundo tracinho, eu também tenho 4 algarismos possíveis. E aí, então, eu tenho 16. Ele não perguntou quais são. Então, eu não preciso fazer a árvore de possibilidades. Eu só preciso fazer a árvore se ele falar quais são. Então, se vocês quiserem fazer a árvore, é o mesmo processo. O primeiro algarismo a gente coloca 1, aí para o segundo 1, 2, 3 ou 6, e para o terceiro, e aí para o terceiro não tem 3, são só 2 algarismos. E aí a gente faz isso começando com 1, começando com 2, começando com 3 e começando com 6. Mas não tem necessidade de fazer, tá?
Letra C. Quantos números de 3 algarismos que podem ser formados pelos algarismos 8, 7 e 2? 3 algarismos, eu vou colocar 3 tracinhos aqui. 1, 2, 3. Aí eu penso assim, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro tracinho? 1, 2, 3 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo tracinho? 1, 2, 3, porque ele não falou que os algarismos são diferentes. Quantas possibilidades eu tenho para o terceiro tracinho? 1, 2 e 3. Então, eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho 27 possibilidades, certo? Ou 27 números de 3 algarismos. Letra D. Quantos números de 4 algarismos que podem ser formados pelos algarismos 5, 9 e 4? Peraí, ele quer formar um número de 4 algarismos com 5, com 9 e com 4. Então, eu vou colocar aqui 4 tracinhos. E aí, para o primeiro tracinho, eu tenho 5, o 9 ou o 4. Então, eu tenho 3 possibilidades. Para o segundo tracinho, eu posso escolher colocar o 5, o 9 ou o 4. Então, eu tenho, de novo, 3 possibilidades. Para o terceiro tracinho, a mesma coisa. O 5, o 9 ou o 4, mais 3 possibilidades. E para o último tracinho, também. O 5, o 9 e o 4. Então, são 3 possibilidades. Isso dá 3 elevado à quarta potência, que é 81, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Gente, é muito gostosa essa matéria, né? Uma turma de 8º ano, com 30 alunos, vai eleger um representante e um suplente. Analise as questões abaixo e responda. Letra A. De quantas maneiras distintas a dupla de alunos representante da turma e suplente poderá ser formada? Bom, de quantas maneiras distintas a gente pode ter o representante e o suplente? A turma do 8º ano tem 30 alunos. Um vai ser o representante e o outro vai ser o suplente. Então, eu penso no seguinte. Quantos alunos eu tenho para ser disponíveis para ser o representante da turma? A turma não tem 30 alunos? Então, eu tenho 30 alunos disponíveis para ser o representante da turma. O aluno que vai ser o representante da turma, ele não vai ser o suplente. Então, a partir do momento que eu escolho um aluno para ser representante da turma, quantos alunos ficam disponíveis para serem suplentes? Eu posso escolher entre 29 alunos, não é? Porque um já é o representante, então eu tenho 29 alunos ali que são possíveis para suplentes. Então, eu vou fazer 29 vezes 30 ou 30 vezes 29, certo? Quando eu tenho uma conta assim, eu faço 3 vezes 29, que eu consigo fazer de cabeça, 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8, e acrescento 0 aqui. Quando termina em 0, não tem necessidade de armar a conta, ok? Letra B. Para refletir seu papel de cidadão participativo em sua comunidade escolar, você conhece quais são as responsabilidades que uma pessoa deve ter como função de representante da turma ou de seu suplente? É com vocês, né? Essa aí eu não vou dar opinião, porque aí é a opinião de vocês. Você conhece, você sabe. Letra C. Marque abaixo quais as habilidades socioemocionais qualquer pessoa precisa desenvolver para ser um cidadão participativo em sua comunidade. Gente, eu vou ler com vocês, mas eu não quero ficar dando muita opinião não, porque isso aí também é com vocês. A pessoa tem que estar aberta ao novo, ela tem que ter amabilidade, autogestão, resiliência emocional, engajamento com os outros. O que você acha? Cada pedacinho que está descrito, né, tem ali algumas descrições, algumas características do que a pessoa precisa. Você vai olhar, Cíntia, a amabilidade, o que é? Olha ali o que está falando, empatia, olha o que está falando ali. E se você acha que a pessoa precisa ter isso ou não, ok? Eu sei que vocês são capazes, né, de identificar o que se precisa para ser um representante. Letra D. Muitos alunos consideraram não ter algumas das habilidades marcadas acima e não participaram da eleição. Apenas 10 alunos da turma do 8º ano se candidataram. Considerando essa quantidade de candidatos, de quantas maneiras distintas a dupla representante da turma e suplente poderá ser formada? Ora, se agora vão ser só 10 alunos, eu tenho para o representante da turma, eu tenho 10 possibilidades.
10 alunos se candidataram. Quantas possibilidades eu tenho para o suplente? Se um aluno vai ser eleito representante, quantos alunos ficam ali como possíveis suplentes? São 9 alunos. Então, a gente vai fazer 10 vezes 9, que é igual a 90. Então, gente, em casos assim que a gente encontra um resultado maior, não é viável fazer a árvore de possibilidades ou o diagrama de árvores, tá? De árvore. Questão 3. Uma pessoa que está em Belo Horizonte vai viajar para o litoral da Bahia, passando pela sua cidade natal, localizada no interior da região norte de Minas Gerais. Existem 3 rodovias que ela pode escolher para ir de Belo Horizonte até a sua cidade natal. Depois que chegar na cidade natal e descansar da viagem, ela poderá escolher uma das 4 rodovias para chegar até o litoral da Bahia, onde vai curtir suas férias. Analise as questões abaixo e responda. Letra A. Crie um diagrama que mostre as rodovias interligando as 3 cidades. Então, a pessoa está em Belo Horizonte, ela está em BH. Eu vou colocar a cidade natal dela aqui um pouco distante de BH. Vou colocar CN de cidade natal, tá, gente? E aí ela vai para Bahia, não é isso? No litoral da Bahia. Então eu vou colocar aqui o B de Bahia. O que acontece? Ela vai viajar passando pela cidade natal dela, no interior de Minas Gerais. Pode ser que MG também, tá? Existem 3 rodovias que ela pode escolher para ir de Belo Horizonte até a sua cidade natal. Então ela pode fazer esse caminho aqui, ó. São 3 rodovias que ela pode escolher. Seria uma representação aqui. Depois que ela chega à cidade natal dela e descansa da viagem, ela pode escolher uma das 4 rodovias para chegar até o litoral da Bahia. Então, para chegar no litoral da Bahia, ela teria uma situação parecida com essa aqui, ó. Em que cada linha aqui representa uma rodovia diferente. Letra B. De quantas maneiras distintas ela pode ir de Belo Horizonte para o litoral da Bahia, passando por sua cidade natal? Se a gente for contar aqui, a gente contaria aqui aí aqui teria 1, 2, 3, 4 para a primeira. Aí a gente vem para a segunda. 1, 2, 3, 4. Outra maneira da gente fazer seria fazer o seguinte. A gente pode colocar da seguinte forma. Para ir de Belo Horizonte para a cidade natal dela, ela tem 3 rodovias que ela pode escolher. Da cidade natal dela para a Bahia, ela tem 4 rodovias. Então, ao todo, ela pode fazer isso de 12 maneiras diferentes. Ou aqui, 1, 2, 3, 4. Aí depois a gente vem aqui, ó, de novo, mais 4 para o segundo, mais 4 para o terceiro. Então, seria 4, mais 4, mais 4, 12 ou 3 vezes 4, né? Tô pensando aqui num jeito da gente fazer... Uma outra forma seria a gente colocar letras, né? As rodovias de Belo Horizonte a cidade natal dela. Vão ser as rodovias A, B e C. Então ela pode passar por A, por B ou por C. E aí da cidade natal dela para o litoral da Bahia, ela vai passar por D, E, F e G. E aí a gente consegue fazer o diagrama. Aí a gente colocaria assim, né? De Belo Horizonte para a cidade natal, ela pode passar por A, por B ou por C. São as rodovias da cidade natal dela. E aí daqui para ir para Bahia seriam as cidades D, E, F e G. E aí aqui eu teria todas as possibilidades. D, E, F e G. E aí pro B eu faria a mesma coisa, pro C a mesma coisa e pro B e pro C a mesma coisa. E aí eu contaria também os 12, tá? Não vou fazer tudo aqui porque o espaço tá pequenininho. Mas aí descrevam, né? Rodovias de Belo Horizonte para a cidade natal. A, B e C. Rodovias da cidade natal para o litoral da Bahia. D, E, F e G. E aí você descreva direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser prazer responder vocês. Letra C. Elabore uma situação-problema com uma das rodovias interditadas para o trânsito. Depois, solicite uma pessoa de sua família para calcular de quantas maneiras distintas ela pode ir de Belo Horizonte para o litoral da Bahia, passando pela cidade natal no interior de Minas. Aí com vocês também, tá?
elaborar uma situação problema. Então é só você falar, né, com uma das rodovias interditadas. Então coloca lá que caiu uma ponte, que aconteceu um acidente, uma rodovia está interditada, e aí pergunta de quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa viagem. Questão 4. Uma escola fez uma eleição para formar a diretoria de um grêmio estudantil com o seguinte regulamento: o aluno mais votado ocuparia o cargo de presidente do grêmio, o segundo de vice-presidente e o terceiro de tesoureiro. Analise as questões abaixo e responda. Letra A. Se apenas 4 alunos se candidataram para a eleição, de quantas maneiras distintas é possível formar a diretoria do grêmio estudantil? Então, 4 alunos se candidataram. A gente tem aqui, o que a gente tem, né? Vamos voltar lá no enunciado. Presidente. Então, a gente tem um cargo aqui que vai ser o presidente do grêmio. A gente tem o segundo, que vai ser o vice-presidente, e a gente tem o terceiro, que vai ser o tesoureiro. Então, quantos alunos eu tenho possíveis ali para serem presidentes? Eu tenho 4 alunos possíveis para serem presidentes. Se um foi o presidente, quantos alunos ficaram para ser o vice-presidente? 3 alunos. Se um é o presidente e o outro é o vice-presidente, quantos alunos eu tenho disponíveis aí para serem o tesoureiro? 2 alunos. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Ok? Então, a escola fez eleição para formar a diretoria do grêmio estudantil com o seguinte regulamento: o mais votado ocupa o cargo de presidente, o segundo vice-presidente e o terceiro tesoureiro. Beleza, então? Então, vamos para a próxima, letra B. Nessa eleição, existe a possibilidade de um mesmo candidato ser eleito para ocupar mais de um cargo da diretoria do grêmio estudantil nessa escola? Não, porque o primeiro mais votado é o presidente, o segundo mais votado é o vice, então não tem como ele ser o primeiro mais votado e ao mesmo tempo ser o segundo mais votado ou o terceiro mais votado. Então, não. Letra C. Elabore uma situação problema com mais de 4 alunos que se candidataram para a eleição do grêmio estudantil nessa escola. Depois solicite uma pessoa de sua família para calcular de quantas maneiras é possível formar a diretoria do grêmio estudantil. Ajude a fazer o cálculo conforme a professora Lili explicou. Então, mesma coisa do anterior, né, gente? Coloca aí que vai ser feito um grêmio estudantil e aí mais de 4 alunos se candidataram. Não coloca que 5 ou 6 alunos se candidataram para participarem dessa disputa para entrarem no grêmio. E peçam que alguém tente resolver. Depois ajuda a pessoa a resolver, vai ser legal de fazer. Letra D. Você sabe da importância do grêmio estudantil para a sua comunidade escolar? A sua escola possui representantes do grêmio estudantil? Você conhece as regras para eleger o grêmio estudantil da sua escola? É com vocês. Com vocês, né? E aí, tem grêmio estudantil na escola de vocês? Vocês sabem a respeito? Sabem as regras? Sabem o que o grêmio faz? Depois me conta aqui se vocês sabem. E se tem o grêmio na escola de vocês. Questão 5. Em um novo sistema de emplacamento de veículos, as placas possuem uma sequência de 3 letras. Então, são 3 letras. Eu já vou anotar aqui, tá, gente? Porque eu me perco, esses exercícios são um enunciado muito grande. São 3 letras. Um algarismo, uma letra e 2 algarismos. As letras podem ser preenchidas por qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Então, são 3 letras. Então, aqui eu tenho 26 possibilidades. Aqui eu tenho 26 possibilidades. E aqui eu tenho 26 possibilidades. Depois ele fala pra mim que aí vem um algarismo e vem mais uma letra. Então, aqui também são 26 possibilidades. 26 letras que eu tenho, que eu posso colocar ali. E os algarismos podem ser preenchidos com qualquer algarismo de 0 a 9 do sistema de numeração decimal. De 0 a 9 a gente tem quantos algarismos? De 0 a 9 nós temos 10 algarismos. Então, aqui seriam 10 algarismos, aqui seriam 10 algarismos e aqui seriam 10 algarismos, certo? Se for considerada a repetição, quantas são as possibilidades de placas? Marque a resposta que não corresponde, marque a resposta que não corresponde ao cálculo correto. Então, se for considerada a repetição, que é repetição de quê, né? De letra, tá, gente? Não é placa igualzinha, não. Repetição de letra. Repetição de algarismo, né? A gente tem a mesma letra, aparece 2 vezes ou 3 vezes, o mesmo algarismo também. Então, o 26, ele apareceu aqui 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ter que 26 elevado a 4. E o 10, ele apareceu 1, 2, 3. Então, vezes 10 elevado a 3. Vamos ver a seguinte situação.
essa situação da letra D, ela tá igualzinho, eu coloquei aqui em cima. Então, ela está correta. Essa situação da letra C tá da forma que eu escrevi aqui. Então, ela também está correta. E aí, a gente teria aqui a letra A e a letra B. Na letra A, o 26 apareceu 4 vezes. Na letra B, ele apareceu 3 vezes aqui, mais 2 vezes aqui. Então, também seriam 4 vezes. Agora, vamos ver o 10. A gente tem o 10 3 vezes. E o 10 ao cubo, ele é 1000. Então, 1000 tem 3 zeros. Aqui a gente tem só 2 zeros. Então, aqui a gente tem 3. A falsa, né, aqui está errada, é a letra B. Ok? E aí vem uma pesquisa para vocês aqui, olha. Destaca o aumento da frota de veículos em circulação no Brasil. Os gases do efeito estufa que são emitidos pelos escapamentos de veículos, também de chaminés de fábricas, entre outros, retêm calor e alteram as temperaturas do planeta Terra. Essas pesquisas mostram a necessidade de reduzir as emissões desses gases na atmosfera em um ritmo mais rápido para o desenvolvimento sustentável. Considerando que a atmosfera pode garantir a qualidade de vida na Terra, quais são as ações que você contribui para o desenvolvimento sustentável? Ou seja, quais ações você faz ou você pode fazer para o desenvolvimento sustentável? Nós estamos sofrendo o efeito disso na pele, né? Nós estamos vendo que o clima não está mais seguindo um padrão, nós temos às vezes um calor insuportável. Nós estamos sentindo isso, nós estamos presenciando isso, né? O ar que não está puro mais, principalmente nas cidades grandes. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? É com vocês também. Bastante coisa para vocês pensarem, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Vai ser um prazer poder responder vocês. Coloca para mim, né? Conta aí se vocês sabem do Grêmio. O que você faria para preservar o meio ambiente? Vocês são o futuro do nosso país, do nosso planeta, né? Então, o que vocês fariam diferente do que a nossa geração, a minha geração, a geração do tio Marcos, a geração do pai de vocês fizeram? O que você mudaria? Me conta aí que eu vou ficar feliz de saber. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. E ó, não esqueçam de correr lá no canal do tio Marcos, que tá esperando vocês e tá com uma aulinha nova no canal, tá bom? Ele tá aqui, ó, me ajudando a gravar e contando com vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.